A gente volta nesse bloco com um dos quadros preferidos, tá, de quem acompanha o programa Utilidade Pública, que é o quadro Seus Direitos, que a gente sempre traz dicas jurídicas, tá? Hoje o quadro diferente, porque geralmente a gente já traz um assunto, né, já esclarecido pelo nosso especialista. Hoje a gente resolveu conversar, participar também desse quadro, por quê? Porque esse é um assunto novo, uma briga antiga, taxa de laudêmio. Então, a gente chamou o nosso parceiro aqui, Paulo Thyssen, advogado, acompanhando aqui o Utilidade Pública, com uma assessoria jurídica mesmo, há algumas temporadas, né, Paulo? Muito obrigada. Paulo está aqui só com quadro dicas, às vezes entrevista. Hoje a gente vai trazer essa novidade relacionada à laudêmio. Dani, há pouco tempo a gente conversava, como já tem 4 anos que a gente começou a fazer essa empreitada. Você sempre maravilhosamente bem, já tem 7 anos, você na verdade, prestando esse serviço tão relevante para a sociedade sergipana. E eu agradeço muito, tenho certeza que a sociedade também agradece. E vamos conversar um pouco sobre o laudêmio, né? A gente já trouxe alguns temas de direito imobiliário aqui, a gente conversou algumas vezes. E o laudêmio é um pagamento feito por utilização de um terreno que é de marinha. O que é um terreno de marinha? Terreno de marinha é aquele terreno que é limítrofe a rios, mares, que sofre influência das marés. Não é só aquele terreno que fica ali na região litorânea, porque muitas vezes as pessoas fazem mar. Aracaju, terreno de marinha, são aqueles terrenos que ficam ali margeando aquela avenida que dá acesso ao mar. Não, rio também. Perfeito, muito bom você falar disso. Rio também, rios, lagos, porque a legislação referente a isso, ela é de 1831, Dani. Então imagina o tempo que isso foi. E aí já há muitas distorções de onde é terreno de marinha, onde não é, até porque há avanços litorâneos, há recursos, há modificações, há também erros de registro durante muito tempo. Então nós temos alguns casos, por exemplo, de terrenos que não estão nem próximos de rios ou mares, mas são considerados terreno de marinha. Então é bem detalhadozinho quanto a isso. E aqui é muito importante também porque a gente está numa cidade que é extremamente litorânea e rodeada de rios e lagos, né? E aí temos muitos terrenos de marinha aqui em Aracaju e em Sergipe, não é? E é preciso falar sobre isso. E essa taxa, quando a gente fala do laudêmio, já está falando de apenas uma das taxas. Exatamente. O laudêmio é uma das taxas. Nós temos taxas também de aforamento, taxas anuais, taxas mensais e taxas em relação à venda, quando é preciso vender esse imóvel. Porque a questão do terreno de marinha é que, lembra que a gente já conversou algumas vezes, e com certeza o telespectador também vai lembrar, que no direito imobiliário, para ser dono, não precisa ser possuidor da coisa. Não basta eu ter um imóvel e residir nele. Para ser dono de um imóvel, eu preciso ter o registro dele público no cartório. Eu preciso estar toda a documentação certinha, né? Não é igual vender um carro apenas ou vender um celular, que você paga, pega a coisa, né? Tem a tradição do objeto, do bem, e a partir desse momento já há, né, uma mudança de propriedade. Perfeito, maravilhoso. No imóvel não, no imóvel precisa fazer todo o registro. Esses terrenos de marinha, gente, e agora vai ficar um pouco mais claro para vocês, eles são de propriedade. Agora vocês já entenderam como é a propriedade do direito imobiliário? Eles são de propriedade do Estado, da União. União é a federação, é o Brasil, nós chamamos no Brasil. Federação, Estados e municípios. Então a União é o Estado Brasil, né? Federação, digamos assim. E esses terrenos, por ser da União, a União cobra alguns valores, tanto no momento de transferência, né? Você com uma compra e uma venda, e precisa autorizar a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, precisa autorizar essas vendas, essas transações, como o laudêmio, né, que acabamos de comentar. Então, a falta dessa propriedade efetiva da pessoa, porque se é do Estado, né, nós temos regras constitucionais que não possibilitam que o Estado venda de forma livre as suas propriedades. Certo. Então, por não poder fazer isso até então, as pessoas ficavam sempre vinculadas ao Estado. Nunca poderia, tendo o terreno de marinha, que, volto a dizer, aqui em Aracaju e Sergipe tem muitos, não poderia ter o domínio efetivo da propriedade, só tinha o domínio útil, né, a utilização daquele imóvel. E agora não. Agora teve uma mudança recente, né, nós temos uma possibilidade que vai ser gradual, vai se iniciar no Rio de Janeiro, é previsto que aqui em Sergipe chegue-se por volta de março, não é? E através da SPU, através de um aplicativo chamado SPU App, de poder fazer a compra desse terreno de marinha ao Estado, e fazendo essa compra desse terreno de marinha, você será o efetivo
proprietário, terá o domínio sobre o imóvel. Essa compra, a gente já sabe como é que vai ser feita, por exemplo, em termos de valores, se esses valores eles vão ser, vai ser uma avaliação do próprio SPU? É uma avaliação do SPU, mas também as partes sempre podem, obviamente, né, trazer e devem trazer os seus avalistas imobiliários, a sua equipe jurídica, porque, né, pode ter distorções também na avaliação. Então, por exemplo, concordando, sempre pode ter um perito que avalie isso direitinho para saber se está certo os valores ou não. Certo. Quem, por exemplo, comprou, vamos tentar trazer alguns exemplos práticos. A pessoa comprou uma casa no condomínio, um apartamento num edifício que está localizado em terreno em Marinha, e ali você paga ali a taxa de laudêmio. Perfeito. Né? Na hora que você adquire aquele investimento, aquele imóvel, na hora que você vai vender, quem vai comprar também vai ter que pagar aquela taxa. Nesses casos, dessas pessoas que já estão nessas propriedades, como é que vai funcionar isso? O SPU, ele ainda vai trazer a logística? Como é que vai funcionar? Maravilha. É a construtora que vai pagar e liberar para as pessoas? É cada um que vai pagar o seu? Cada um vai pagar o seu. Tá. Assim, nós podemos ter casos de pagamentos coletivos, mas as responsabilidades são individuais. Tá. Como é que a pessoa vai ficar sabendo? Primeiro, através do seu programa maravilhoso. Né? Segundo ponto, a SPU diz que vai enviar cartas às pessoas, cartas normais, regulares, como cartas digitais, meios digitais, informando dessa possibilidade de compra. Porque também no terreno de Marinha nós temos a ocupação, que é quando 100% é do Estado, e nós temos o aforamento, quando hoje esse domínio útil que nós estamos falando, essa moradia, divide-se entre o Estado e a pessoa que está morando lá. O que é que isso muda na prática, gente? Na prática, quem for, né, uma ocupação que for sempre do Estado vai ter que pagar 100% do imóvel para poder ser realmente o efetivo proprietário. Certo. Não é? E quem estiver no aforamento, que é metade, 87% e 13%, na verdade, essa pessoa vai pagar só aqueles porcentagem que é do Estado, né? Não vai pagar 100% do valor do imóvel. Então, são essas perspectivas que são importantes as pessoas saberem para, quando receber essa cartinha ou quando receber esse contato, ou procurar o seu advogado ou advogado da Defensoria Pública de confiança, para poder direcionar, olha, tem um terreno de Marinha, fiquei sabendo com o programa de utilidade pública aqui, ou de outra forma, obviamente, que agora eu posso ser o proprietário. Procura a sua equipe jurídica, procura um consultor imobiliário, apesar de ser preciso, né? Procura a SPU para ver como você pode regular a situação. Então, assim, é algo que já vinha sendo, eu lembro que quando eu estudava muito direito imobiliário, eu fiz uma especialização em direito imobiliário, eu ficava muito abismado com a questão do terreno de Marinha, porque, veja, a legislação é extremamente antiga, 1831, e não fazia sentido, porque o terreno de Marinha, Dani, ele surge no momento do Estado para dizer assim, eu preciso proteger a minha área litorânea. Eu preciso, porque se tiver alguma guerra, se tiver alguma invasão, eu preciso proteger. E aí cria-se uma ficção jurídica, todos aqueles terrenos são do Estado. Não é? Quando o Estado tem outros meios, né, de poder realizar sua proteção, de poder realizar seus avanços. Não, e assim, com o tempo você viu, né? Essas faixas, elas foram sendo ocupadas aí, a gente está falando de legislação brasileira, eu estou falando no Brasil todo. Com certeza, exatamente. E aí, mas sempre, para quem não tem conhecimento, sempre linkado a essa questão de ser 100% da União, parte da União, parte do Estado, enfim. Porque se nascer, você vai estar sempre vinculado a tudo que você for fazer, a pedir autorização do Estado, da União, a você pagar as taxas, pagar o laudêmio, que não é imposto, mas é um valor caro, entendeu? A depender do imóvel especialmente. E como são muitos imóveis, é preciso realmente que se pense sobre isso. E agora com esse reaquecimento, né, com essa questão do mercado imobiliário, muitas dúvidas surgirão. Então, assim, primeiro, se você tiver em algum processo que envolva, obviamente, vamos procurar um especialista no assunto para te ajudar, para você não perder tempo, né, e já ir considerando essas inovações. Previsão de chegar aqui em Sergipe ainda em março, exato. Mas é um tempo de você, olha, veja, a gente está falando de direito imobiliário, a gente está falando de nada que seja imediato, né? Com certeza. Geralmente essas questões imobiliárias, elas são questões que elas se arrastam um pouco mais, elas demoram um pouco mais. Ou seja, março, para esse tipo de questão, é já. É já, está do lado, especialmente porque, né, as pessoas precisam também fazer uma programação financeira, né, imagino eu, para se pensar como vai realizar essa compra dessa parte ou em total desse imóvel e passar a ser efetivamente seu.
né? Essa questão de direito imobiliário é uma coisa que a gente traz, que às vezes a burocracia é tão assim minuciosa, que às vezes as pessoas deixam passar uma coisinha ou outra, é sempre bom estar sempre alguém especialista para ajudar a pessoa, porque os perdas são muito grandes também, né? Se não tiver tudo certinho e tiver algum problema. A gente está falando muito de locais habitados. Isso. Em questão de taxa de aluguel. A mesma coisa vai funcionar para processos de uso capião, em terrenos de marinha? Desde que seja terreno de marinha, com certeza. Qualquer situação? Qualquer terreno de marinha. Pode ser... Desde que haja, né, um morador lá, um registro, com certeza. Certo. Porque todos os terrenos litorâneos, até então, eram do Estado, né? Todos os terrenos litorâneos e de lagos, rios, é efetivamente do Estado. A pessoa pode utilizar, poderia ter esse domínio público, a gente já conversou um bocado, mas efetivamente a propriedade é do Estado. E agora tem essa possibilidade de mudar. Então, qualquer um que se encontrar nessa face limítrofe aí... Essa já é uma luta antiga, na verdade, né? É uma luta antiga. Essa é uma luta antiga. É uma luta antiga. Muitos embates já em relação a essas taxas de laudêmio. E, assim, o governo pensa com isso em aumentar a receita, claro, né? Ele já vai abrir mão da receita do laudêmio, mas pensa em arrecadar até 2022 já 100 bilhões, entende? Então, é uma estratégia também que está utilizando para esses fins. E que claro que vai ser caso a caso, né? A avaliação não vai ser um valor único, tudo vai depender da localização, vai depender do imóvel, vai depender do tamanho do terreno, aí é que Com certeza, isso vai ser definido, a gente aguarda. Né? Qualquer coisa, vocês têm lá o site da SPU, mas eu sempre oriento, busca um especialista, tá? Se você tem alguma causa nesse sentido ou pretende ingressar com alguma causa envolvendo terreno de marinha, procure um especialista para não perder tempo e já considerar essas mudanças que estão a caminho. Paulo, muito obrigada. Era para a gente fazer um quadro, tá, gente? Mas aí a gente acaba aqui conversando, a gente acabou batendo um papo mesmo aqui boa. Com o Paulo Thyssen. Muito obrigada pela participação aí, né? E pela essa parceria durante tanto tempo. Eu que agradeço, Dani, agradeço a toda a equipe, Aldo, Neto, você é uma pessoa maravilhosa. E tamo junto, conte sempre com a gente, conte sempre comigo. Aí eu assino embaixo, minha equipe é linda. Então já viu, né? Vai acompanhando, vai seguindo ali a SPU para ficar por dentro dessas informações. Por enquanto, essa chegada aqui em Sergipe ainda é previsão. Mas quem sabe, né? Tudo dando certo, isso pode até chegar antes, você já vai se programando. Utilidade Pública volta depois do intervalo.